Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a Dilexité. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Como disse o Alexandre antes da gente gravar, nunca foi tão fácil falar sobre um documento papal, hein, Alexandre? Não, pelo menos aqui numa conversa, nunca. Nunca. Mas eu respondi pro Alexandre, a gente vai dar uma dica pra você, ouvintes. Basta ouvir todos os outros programas nossos pra trás e você vai ter toda uma introdução à Dilexité, ou vai falar assim, nossa, o Papa parece que ouviu uma conversa, e uma série de outras questões. Mas aí, né, o Papa Leão XIV soltou o seu primeiro documento oficial de Dilexité, né, do amor pelos pobres, né, Ferreira? É muito parecido com o que aconteceu com o Francisco. Leão herda um documento que começa sendo escrito pelo seu sucessor, ou melhor, pelo seu antecessor. Eu sempre confundo uma coisa com a outra. E, Pedro, herança às vezes é uma coisa assim que a gente recebe e aí você olha e fala, o que eu faço com isso? Alguma coisa que ninguém sabe que existe, você engaveta, mas outras coisas que já são mais ou menos públicas, você tem que aceitar, né? É herança, né? Como, por exemplo, herança genética, a gente recebe, ninguém pergunta pra gente se a gente quer a cor do olho que a gente tem e a cor da pele, e enfim, Papa Francisco é o antecessor de Leão XIV e Leão XIV tem que começar o seu magistério a partir de Francisco, nesse caso, necessariamente. Exato. Ô Ferreira, eu acho que antes da gente, né, ir batendo um papo aí, falando das nossas impressões e tudo mais, eu acho que é legal a gente diferenciar o que é uma exortação apostólica de uma encíclica, por exemplo, né? Porque esse escrito do Leão XIV, ele é, na verdade, uma exortação apostólica, não é? Que tem um sentido pastoral, né, Ferreira? Que tem um sentido de animar a comunidade dentro de um tema em específico, não é? E é escrito aí para todo o povo de Deus. Eu acho que é esse uma definição, melhor dizendo, essa é uma definição daquilo que é uma exortação apostólica, que é o caso da Dilexité, e a diferença de uma encíclica que é um grande ensinamento, ele é até mais solene, vamos assim dizer, né? Escrito aos bispos, aos padres e a todo o povo de Deus. Ele tem um tom de ensinamento mais solene, é como se o Papa se paramentasse todo para escrever, não é? Enquanto que a exortação apostólica, ele vai só de branquinho ali, né? Batendo um papo ao pé da orelha, né? Tô pensando isso daqui, chama uma galera e fala daquilo que tá pensando, porque a exortação apostólica, inclusive, pode ser dirigida para um grupo ou para outro. A encíclica é como o Pedro diz, ele senta na cátedra de Pedro, paramentado e dá aula. Exato, dá aula, né? E existem as exortações apostólicas pós-sínodos, né, que acontecem, essa não. Essa é uma exortação apostólica que vai tratar de um tema que já Francisco vinha tratando bastante, não é, Alexandre? É aquilo, talvez é difícil, né, Ferreira, a gente dizer assim, qual é o escrito máximo de Francisco, qual é a sua obra-prima, né? Porque essa Dilexité aqui é ele escancarando as coisas, não é? Escancarando. Eu penso que ele escancara o que precisa ser escancarado, e não dá para saber, pelo menos na minha leitura, o que é Francisco, o que é Leão aqui, não é? Você consegue? Eu acho que tem algumas coisas que é muito Francisco e outras que é muito Leão. Por exemplo, aquela barriga grande ali dos religiosos, né? Ele pega uma parte grande do meio do documento ali para falar das ordens religiosas. Isso é Leão. Assim, com toda certeza. Porque quer queira ou não é? Ele é um agostiniano, né? Não tem como... Então... Não tem como sair disso, né? De fato, faz muito sentido. Sendo Francisco como é que fala? Um diocesano, né? Na verdade, ele era um jesuíta, mas os jesuítas são quase que diocesanos, né?
o Alexandre talvez discorde, né? Mas de fato tem todo esse olhar para aquelas que são as religiosas, os religiosos, que eu não acho que seja uma barriga, mas eu acho que ele, na verdade, quis fazer um arrazoado de tudo aquilo que é a igreja, entendeu? E aí ele foi no fundamento bíblico, no fundamento patrístico, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, não é? Quis falar da vida religiosa, eu não sei, mas isso de fato tem mais cara de leão, não é? Tem mais cara de leão do que de Francisco. Eu não acho que Francisco faria todo esse resgate, não. Era talvez um pouco mais direto, né? Então, porque assim, se você tá querendo falar de uma teologia que contempla os pobres, você vai na Bíblia, pode trazer aí um padre da igreja, ótimo, beleza, mas esse resgate histórico é muito mais para dizer que essa teologia, ela tá sendo feita na prática do que necessariamente precisa de uma teoria, né? Então, é um contraponto a uma teologia dos pobres, entendeu? E nem tanto num sentido de crítica, né? Mas para dizer que a vida da igreja passa por aí, né? Então, eu acho que isso mostra um pouco também da mentalidade do Leão XIV. E Pedro, você falava, ele é um agostiniano. E ele se assume muito isso, né? E é meio que também uma carta de intenções para os outros religiosos para dizer que, olha, eu corro do lado de vocês, né? Eu estou olhando para vocês. Então, se tem um endereço a Dilexite, né? Um endereço leonino, é para os religiosos, né? Acaba sendo um afago do pastor na cabeça de algumas ovelhas aí. Mas eu acho que, para mim, né? Por isso que eu falei que é uma barriga de certa maneira. Pra mim, a parte menos interessante, Pedro. Sim. Também achei. Agora, você falando de fato, né? Talvez seja... Você fala com um aceno, talvez eu pense que seja uma piscadela um pouco mais severa, no sentido de dizer, tá na hora de vocês um pouco se movimentarem naquilo que deveria ser verdadeiramente a missão de vocês, né? Olhem aí pra vida religiosa e se inspirem nesse jeito de viver aí, porque talvez nesses exemplos que vocês vão conseguir viver com autenticidade aquilo que é o desejo da igreja. O chamado, lógico, né? O chamado. Fundadores. Eu penso que sim, porque o que tem de congregação religiosa aí que já está separada dos princípios dos fundadores há tempos não tá no gibi, né, Ferreira? Verdade. A gente não vai falar aqui, né, das congregações, nada disso, mas muitas coisas são observáveis, assim, num primeiro momento, né? E, Pedro, isso que você falou, pra mim, é até um ponto de conversão pra mim, assim, sabe? Que também bateu em mim nesse sentido de, poxa, eu sou super crítico a essa ideia das famílias religiosas. Nada contra os religiosos e muito menos os carismas, mas pra mim a questão do modelo, né? Da igreja o coração da igreja pulsa nas igrejas locais e tal. E o Papa Leão, ele consegue me mostrar exatamente isso, que a razão de ser das congregações, sobretudo quando você pensa nos 3 votos, né? Castidade, pobreza e obediência, sobretudo a pobreza, ela acena para essa necessidade de uma radicalidade que ela deveria ser, de fato, tão marcante na vida dessas congregações que elas seriam, de fato, um luzeiro, né? Nas igrejas locais para um modo de vida que, sobretudo, as pessoas leigas, né? Ou seculares, não religiosas, poderiam falar, puxa, tá aí, olha que exemplo de vida, né? De segmento radical do evangelho. Então, pra mim, bateu desse jeito, sabe? E às vezes
testemunho é totalmente o contrário, né? Sobretudo no voto de pobreza, né? Mas, de novo, deixe essas querelas para quem vive essas querelas e para quem precisa fiscalizar essas querelas, né? E não é o nosso caso. Eu penso que há uma herança aqui. Você sabe que eu pensava, hoje, indo para o trabalho, eu imaginava isso, não é? Francisco é um latino-americano e o Leão XIV é um papa latino-americano. Afinal de contas, ele foi para a Congregação dos Bispos enquanto ele era bispo no Peru, né? Na diocese de Chiclayo, e vamos assim dizer, era um cardeal peruano. Afinal, ele tinha até cidadania peruana, né? Sim. Parte, lógico, esse documento parte da realidade teológica latino-americana, da realidade pastoral latino-americana também. Mas o que eu estava pensando, recentemente, dando aula de Foucault, conduta contra conduta, né? Dentro do ambiente religioso, é como o mundo dá voltas, né, Alexandre? Porque há uns anos atrás seria impensável que a gente teria sumos pontífices vindo da América Latina, seria impensável. Exato. E mais ainda, em 84, são o quê? 40 anos aí para trás, não é? A gente jamais imaginaria que uma exortação apostólica seria tão carregada de um fazer teológico e pastoral predominantemente latino-americano. Nossa, e aqui, lógico, não estou falando exatamente de teologia da libertação, né? Não há menção do Papa em relação a isso, mas ela respira teologia latino-americana, né? E a teologia latino-americana, ela é predominantemente da libertação, né? Eu acho que é interessante ver que parte daí que tem essa característica, né? É da onde saímos e para onde vamos e onde estamos, Pedro. Sim. E essa sua percepção aí, espaço histórica, ela, de fato, ela é importantíssima, porque as voltas que o mundo dá são, de fato, provas de que existe um Espírito Santo conduzindo a nau de Pedro, né? Sim. Você imagina, de fato, aquela carta bem menos importante do que uma exortação apostólica. Uma carta para uma revista, né? Do Ratzinger, sim. Do Ratzinger, que depois se torna papa também, né? Com todas as ressalvas dele à teologia da libertação e, de certa forma, também à teologia latino-americana. Era impensável que um Papa, anos mais à frente, retomaria esse tema. E não é nem que desdiz, né, Pedro? Uhum. Porque quem vai ler lá as ressalvas do presidente para a Congregação da Doutrina da Fé, e quem lê a Dilexité, vai perceber que a Dilexité preza pela sã doutrina e não poderia ser diferente. Sim. Mas, de toda forma, é sim dizer, esse tema dos pobres é pertinente teologicamente, e aqui tá um degrau para você continuar subindo teologicamente e desenvolvendo esse conceito, essa noção, agora não só na América Latina, mas no mundo inteiro. E isso é formidável. E esse reconhecimento de que parte da América Latina, que Puebla, Medellín, Aparecida, tem essa contribuição para o mundo, agora referenciado nessa exortação apostólica, é um prato cheio para quem hoje em dia faz teologia e precisa, não tem mais como escapar desse tema, né? Porque se você escapa hoje, não presta atenção nesse sinal do tempo e não se utiliza disso para fazer uma teologia pertinente, coerente, você vai fazer o que mais da sua vida como teólogo? Exato. E até no sentido de negligências, né, Ferreira, é deixar de lado dois papas. Deixar Francisco de lado e agora deixar o Leão de lado. Mas uma coisa que eu pensava, Alexandre, eu comecei a falar lá de Foucault, conduta contra conduta, né? O que me chama a atenção quando o Foucault fala de conduta contra conduta, ele fala, bom, existe uma conduta, né? Que é um jeito com o qual um governo tenta conduzir as pessoas naquilo que é o mais íntimo. E chega um momento
em que vai chegar alguém e vai dizer assim, olha, não quero mais ser conduzido assim, quero ser conduzido de outro jeito, e se cria a contraconduta, né? Que num primeiro momento, e aqui a gente fala dos anos 80, né? Ela é combatida, ela é condenada, mas que depois, com o tempo, ela é adotada pelo sistema de conduta, né? A contraconduta é adotada pelo sistema de conduta e se torna novamente conduta, ou seja, aquela teologia da libertação, que era uma contraconduta lá nos anos 80, 84, 85, né? Até o começo dos anos 90, aquilo que era contraconduta hoje se torna tema central do primeiro escrito oficial de um novo Papa, né? Primeiro Papa latino-americano, primeiro Papa estadunidense, um Papa com corte também latino-americano. Isso é bem interessante, não é? Sim. Mas não dá para negar. Pode falar, Ferreira, pode falar. Não, e até assim, se você pensa no que a gente está vivendo em termos de mundo hoje, com um presidente americano ameaçando invadir um país latino-americano, sul-americano, cara, vem numa hora muito pertinente. Sim. E é uma voz profética, sem dúvida. Eu acho. Obviamente, aqui falando de figuras, né? É muito difícil ser Papa depois de Francisco, né, Ferreira? Esses dias a gente falava aqui em casa, né? Que missão, né, cara? Porque, Francisco era outro jeito, né? É um marco histórico. E o Leão é o oposto do ponto de vista de entusiasmo, né? De jeito de falar, escreve todo o discurso e tudo mais, diferente de Francisco, que às vezes era muito mais espontâneo e tudo mais. Mas ele marca um início de pontificado aí, tem pra mim, não é? Sim. Ele diz, olha, como você disse lá atrás, é a partir daqui que eu vou, não é? E construo a partir de Francisco, porque ele poderia deixar esse documento encostado, né, Ferreira? Podia. Não tinha necessidade, não, mas ele resolveu assumir como sendo dele e falou, não, é esse o tema mesmo que eu quero tratar. Ele andou dando outras declarações ali que fizeram eu ler sob um outro ponto de vista a exortação apostólica, mas ele firma o pé e deixa claro, olha, é daqui, né? É daqui que eu vou, não é daqui que eu parto, né? Parece que ouviu a gente, né, Ferreira? E ele me parece que ele é aí pego pelo afeto. Amigo de Francisco, vindo da América Latina, não tinha como ele simplesmente fechar os olhos, porque ele sabia o que estava no coração de Francisco. Opa. E esse nome, que é uma rima com o último documento de Francisco, que é o Dilexit Nos, deixa isso muito claro, né? Sim, sim. Não me parece que que são dois documentos, mas é o coração de Francisco no Dilexit Nos estendido aí, tocando o coração do Leão, e não dá nem pra ler agora, daqui em diante, uma coisa separada da outra, né, Pedro? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que é o grampo que une uma história e outra. É a história de Francisco com a história de Leão, né? Aliás, falar em história, né? Dessas histórias que acontecem, dizem que quando o Bergoglio era arcebispo em Buenos Aires, vivia quebrando o pau com o superior geral dos agostinianos, né? Robert Prevost. Aquelas tretas de bispo com congregação, né? Provavelmente, sei lá, repasse financeiro, assume paróquia, não assume, como é que anda pastoral, tal. E dizem, né, que quando o Francisco foi eleito, o Prevost estava numa mesa com amigos agostinianos e falou, bom, agora eu sei que eu não vou ser bispo mesmo, né? Porque ele jurava que o Francisco odiava ele, né? Tipo, não gosto desse cara, né? E aí a história continua caminhando, o cara traz pra perto, mostra-se assim, super acolhedor, né? De novo, falar apaixonadamente de Francisco, né? E essa capacidade que ele tem aí de mostrar que é o evangelho vivido mesmo, né? Era vigário de Cristo na acepção da palavra, né? Na generosidade que o próprio Cristo tinha, né? Agora, eu fico pensando, né, Ferreira? É uma exortação que fala dos pobres, mas ultimamente ele fala também dos ricos, né? Você sabe que foi a minha linha de leitura dessa exortação? Não foi
foi tanto dos pobres, mas foi um pouco mesmo. olhar o que ele fala, de certa forma, dos ricos, né? Talvez porque eu esteja lendo um livro de um antropólogo que faz um arrazoado antropológico do que são os ricos no Brasil, não é? Aliás, é um livro muito interessante, chama Coisa de Rico, Michel Alcoforado, não é? Não é um livro afetado, não, é um livro bem crítico, assim, muito esclarecedor, sobre uma galera que vive numa redoma, né? Fechado em si próprio. E aí eu li esse documento prestando atenção nisso, né? Não que os pobres não sejam importantes, mas tentando identificar o que há ali nas entrelinhas, né? Na análise do discurso, no que ele fala dos ricos, né? De como ele acha ali essas referências. Não sei, como é que foi sua leitura, Ferreira? Cara, engraçado, né? Eu fui conduzido na leitura que exatamente pelo contrário. Buscar essa espiritualidade através desse locus teológico do pobre. Por quê, Pedro? Eu tava preparando um encontro lá pra comunidade Santa Luzia do Matheus Maciel, do Papo de Caridade. Ah, sim. Ex-Tonelada Cast, né? Gente boníssima. E eu tava preparando o encontro pra falar de missão. E aí veio o Adilexité, e aí necessariamente eu precisava encaixar essa ideia do pobre com a ideia da missão, né? Porque eu acho que não dava pra separar uma coisa da outra, né? A Adilexité do encontro e tal, né? Era uma oportunidade muito, muito boa. Lógico, tá quicando ali, né? Exato. E aí, Pedro, pra mim foi, claro, já tinha alguma coisa ali do que eu já estava pensando pro encontro, e aí eu refiz essa leitura, ou fiz uma leitura mais atenta a essa ideia do pobre como missão, né? Muito mais do que a missão para o pobre ou com o pobre, assemelhando uma coisa e outra. E para mim, nesse sentido, o documento foi um afago, sabe? Mas de verdade, eu li junto com o Francisco, e já pensando em todo aquele nosso papo sobre a Dilexit Nós, né? Onde Jesus já é apresentado aí como um modelo de mansidão e humildade, né? Sim. Então, pra mim não foi difícil olhar por esse lado, né? Que aí depois a gente pode até retomar esse assunto. Né? Não, sem dúvidas, sem dúvidas. Como eu falei, eu fiz uma leitura buscando ali nas entrelinhas o que se fala dos ricos, né? E algumas coisas me chamaram bastante atenção, mas acho que a gente pode falar sobre isso no próximo bloco, né? Tem musiquinha, né, Ferreira? Tem musiquinha. Se chama Canto de Libertação, e é um reggae, porque eu achei que precisava ser uma música ao mesmo tempo combativa e festiva. Eu ouço ainda aqui distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação, um canto de libertação. Eles me vendem tech bugigangas, como outrora eram as miçangas. Eu lhes vendo força de trabalho, sem vida fácil, muito menos atalho. Continuamos nesse poço fundo, não só nós, mas todo mundo. Dinheiro não faz a roda girar, como nós o que faz é o chão batido. José foi vendido por Judá, nossos ancestrais traficados pelo mar. Mas ouço ainda aqui distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação, um canto de libertação. E eu ouço ainda aqui distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação, um canto de libertação. Abrace a pobreza espiritual, o reino do céu torna-se atual. Esteja onde ninguém quer estar,
ninguém virá nos libertar. Além de nós, além do Todo-Poderoso. Eu sei, é um caminho rigoroso. Eles já mataram muitos profetas. Escolha vida rica ou vida reta. Mas nós vamos cumprir a profecia. Não é força, é esperança na via. E eu ouço ainda que distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação. Um canto de libertação. E eu ouço ainda que distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação. Um canto de libertação. Mas eu sou ainda aqui distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação. Um canto de libertação. Mas ouço ainda aqui distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação. Um canto de libertação. E nesse episódio nós estamos falando sobre o documento A Exortação Apostólica de Leão XIV de Lex IT. E o Pedro estava falando de como ele fez uma análise do discurso sobre o que Leão XIV fala sobre os ricos. Fiquei curioso, Pedro. Então, o que me despertou, Ferreira, de ler sobre essa ótica, lógico, ler o documento, mas depois olhar sobre essa ótica, foi uma crítica que ele fez numa entrevista sobre... acho que foi até sobre o Elon Musk, né? E esses CEOs de empresa que ganham absurdamente, e ele falava, olha, antes um CEO, um diretor ganhava 10 vezes o que ganha o funcionário mais baixo, hoje é algo em torno do absurdo, e ele fala dessa discrepância, né? E aí eu li o documento, eu falei, cara, eu acho que isso tá na cabeça dele, e aí eu vou tentar entender o que ele fala a partir daí, né? E assim, primeiro de tudo, né, daquilo que diz respeito ao uso das passagens bíblicas, e ele lança a mão, né, porque o evangelho é repleto de críticas à riqueza, não é? E não há dúvidas disso, não é? Como ele pega ali o mesmo Magnificat, né, já no começo do documento, não é? E ele lembra que Deus encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Ele optou por usar esse trecho, não é? Que é um trecho... lembra daquele nosso programa Páginas Rasgadas Rasgáveis da Bíblia, não é? Mas eu achei muito bonito quando ele fala justamente dessa característica sociológica de Jesus, não é? Que é o Messias, mas que vem pobre. E ele destaca isso, não é? De que Jesus vem na condição de pobreza, é rico, mas se faz pobre por vós, não é? Ele cita ali um trecho das epístolas paulinas, não é? Ou seja, há, de maneira muito esmerada, penso eu, uma seleção muito interessante a respeito da riqueza, não é? E pouco convencional. E pouco convencional. Depois ele fala, não é? Ele usa lá a parábola de Lázaro, né? Do pobre Lázaro. Ele fala ali de uma inversão de sorte que acontece, né? Ou da inversão daquilo que há no coração de Deus. E aí, lógico, né? Eu lembro, assim, falar de patrística e falar de pobreza e não falar de São João Crisóstomo é fugir do lugar comum, não é? E São João Crisóstomo fala justamente de alfaias, cálices, tudo de ouro e largar-se os pobres, não é? Ele usa bastante isso, ou seja, eu achei muito interessante esse olhar, não é? Depois, bom, vamos
porque senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira, entendeu? Não, eu falo também. Vai em frente. Então, quando eu vi aquela citação da carta aos Coríntios, eu falei, olha só, ele tá trazendo coisas novas aqui, porque geralmente não é o lugar da onde se parte, né? Sim. Achei fantástico também, Pedro, a leitura da mulher do vaso de alabastro, como ele liga o pobre, vós sempre os tereis com eu sempre estarei convosco, né? De Jesus. E aí, pra mim, isso fica muito marcado, muito clarificado, Pedro. Como esse documento nos ajuda a enxergar aquilo que já tá lá em Mateus 25, que a gente fala direto aqui. Opa, aliás, ele põe Mateus 25 ali em super evidência, né? Que não teria como ser diferente, né? Exato, né? Exato. Mas nessa teologia, né, do pobre, ou né, da noção de pobre como noção teológica, que o pobre é sacramento de Deus, né? Puxa. Quando Jesus fala que eu estarei convosco até o fim dos tempos, e o Papa fala que isso é igual ao pobre, vós sempre os tereis, é a mesma coisa de dizer, vocês sempre vão me encontrar no pobre. Rapaz, olha, não precisava ter escrito mais nada. Assim, essa sinapse que aí depois tá muito bem respaldada em Mateus 25, só não lê quem não quer, que também tá lá no discurso inaugural de Jesus em Lucas, né? Ele retoma, assim, ele usa esse... Aliás, de novo, ele fez o bingo uma conversa, né? Total. E ainda mais, Pedro, né? A dobradinha que Lucas, ele é muito mais taxativo, e Mateus retoma o conceito de Isaías, que é Lucas fala, dos pobres é o reino de Deus. E o Mateus fala, os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Mas a questão toda, Pedro, se você não enxerga o pobre como lugar da ação de Deus no mundo, você não entendeu a dinâmica do evangelho, né? Porque a boa nova é para o pobre. Sim. E aí, né? A grande... pra gente, deveria ser isso de novo se torna boa nova pra gente, porque a gente não é o Elon Musk, Pedro, sabe? Porque a gente não Aliás, pode a maioria falar... das pessoas no mundo não são, né? A maioria das pessoas no mundo não são o Elon Musk. Então, a gente não tá falando do pobre, a gente tá falando de nós pobres. O documento falando de nós, né? Porque a gente acorda cedo de manhã, sai pra trabalhar, tem todos os perrengues no fim do mês pra pagar os boletos, né? Tem criança pra cuidar. E o evangelho não é nem o Papa Leão, não, tá? O evangelho tá trazendo uma boa notícia pra gente. Então, tudo aquilo que tá no evangelho é pra gente. E o que o Papa tá falando é que por todo o caminho da igreja, todo esse percurso de 2000 anos, Deus tá querendo se mostrar pra gente e tá falando, eu habito no meio de vocês e vocês têm que reconhecer a minha presença no meio de vocês e em vocês. E sobretudo no que ainda é o mais pobre entre vocês. Perfeito. E aí, você estava falando, né, daquilo que é o evangelho, e eu pensando aqui, ainda fazendo a minha leitura, né, do que é o evangelho do nosso tempo, não é? De que você precisa prosperar, de que você precisa enriquecer, não é? Esses dias eu falava aqui com a Letícia, né, capitalismo é um baita esquema de pirâmide, né? Porque com certeza. Não tem recurso para todo mundo, mas segundo o Pablo Marçal, basta você vender um curso que você fica milionário. Se todo mundo vender um curso, seguir as estratégias desses caras e ficarem milionários, não vai ter milionário mais no mundo, não é? Vai acabar os recursos. Esquema de pirâmide. Ouçam, gente, capitalismo é esquema de pirâmide. Isso tá na Dilexité? Não. Mas eu acho bem interessante. Ele faz ali uma análise bem me chamou bastante atenção, não é? Daquilo que é um pouco o evangelho desse tempo, que não é o evangelho de Jesus, não é? Que é essa
ilusão de felicidade que vem pelos bens, não é? Ele deixa muito claro isso, não é? Fala-se de uma mudança de mentalidade e que vai mudando até o sentido de cultura de que felicidade é acúmulo de bens, não é? E aí as pessoas acabam buscando sucesso e riqueza a todo custo, não é? É o que o próprio Leão fala. E no mesmo capítulo ali, não é? No mesmo ponto, especificamente no ponto 11, não é? Ele vai falando e faz uma leitura sociológica, né? De um aumento cada vez maior dos pobres e de uma acumulação de riqueza cada vez maior dos ricos, não é? Quase eu falei, toca aí a internacional pro Papa, né? Porque, assim, e é um discurso tão óbvio, né, Ferreira? É um discurso tão, como é que se diz? Tão na cara, mas se você fala isso é porque você tá sendo comunista, porque você tá sendo contra os ricos, não é? E ele fala, no mundo onde os pobres são cada vez mais numerosos, vemos paradoxalmente crescer algumas elites ricas que vivem numa bolha de condições demasiadamente confortáveis e luxuosas, quase num mundo à parte em relação às pessoas comuns. Esse livro que eu tô lendo do Alcoforado, Michel Alcoforado, fala exatamente isso, não é? Sim. E ele fala, continua, isso significa que persiste uma cultura que descarta os outros sem sequer se aperceber, não é? E aí ele fala, e aí ele lembra, isso me chama, e aí ele lembra, né? Alguns anos atrás, a foto de uma criança de bruços, sem vida numa praia do Mediterrâneo, e cara, essa foto hoje ela me pega ainda mais, porque eu tenho Francisco, né? Ele diz, isso provocou choque, mas nessa sociedade em que a gente vive, só gerou uma comoção momentânea, e depois as pessoas continuaram a tocar a vida, como se nada acontecesse. Porque a informação também é consumível e descartável. Exatamente. Olha, tocou na ferida aí, me chamou bastante atenção, viu, Ferreira? E se fosse John Sobrino falando, olha lá, os caras da TDL, né? Mais uma vez tirando Jesus do centro e colocando os pobres. E, cara, é isso, né? Tá muito evidente, escancarado, e é bom que seja Leão falando, e poderia ser Francisco também, e é muito interessante que eles não deixam de lado essa necessidade de a gente olhar também a pobreza como não só uma questão material, né? O material tá aí, é um problema, ricos cada vez mais ricos, mas mesmo aqueles que não experimentam a pobreza extrema estão vivendo muitas outras mazelas, muitas outras pobrezas existenciais. Então, o bullying, né, nas escolas, a falta de educação nas escolas, também uma educação que não é para todos, a falta de acesso aos bens tecnológicos, mas a depressão, né, ainda hoje o machismo, né, e aí ele coloca muito evidentemente que as mulheres são duplamente empobrecidas, né, porque se já são pobres, se você é mulher, você é ainda mais pobre ainda, porque a sociedade te olha com um olhar como se você fosse alguém de segunda classe, né? Pra dizer, Pedro, que não é um discurso materialista, marxista, mas é um problema muito mais profundo e ligado diretamente àquilo que a gente chama de espiritualidade ou de vida religiosa, né? Vida da nossa fé. Outro ponto que me chama a atenção é a retomada da ideia de mundanismo espiritual, né? Dessa fé vivida de maneira desencarnada. Que aliás, tem um livro do Zizek aí, tava a fim de ler, hein? Tem que ver se eu acho uma... ele falou disso, de mundanismo espiritual. Pô, fiquei com vontade, hein? Porque é isso, né? A gente vive aí um cristianismo alienado que acha que dá pra conjugar acender uma vela pro Elon Musk e acender uma vela pra Jesus misericordioso e você conjuminar, você comungar no seu coração desses dois altares. Não Ferreira, dá. eu pensei aqui, desculpa, tá super sério, mas eu pensei em Jesus acendendo a vela com aqueles raios dele. Desculpa,
tá? Foi mal. Desculpa, nossa, Ferreira, virou sci-fi agora. Desculpa, cara, desculpa, meu. Não, pode total. Continuar, cara. Não, mas eu acho que, Pedro, tem coisas muito mais... brincadeiras muito mais de mau gosto aí, quando sim. A gente pensa em fé, né? Sem dúvida. Que é exatamente essa galera que não leva a sério o evangelho, né? Não leva a sério a história de Lázaro, não leva a sério o bom samaritano, não leva a sério Mateus 25. Aí, meu cara, ficar só com a parte do... E fica com o quê, né? No fim do evangelho. Porque... Nada. Só a figura, a pessoa, a figura de Jesus, nem a pessoa, a figura de Jesus, né? É isso. Porque aqui eu vou perder o ouvinte, não é? Porque a imagem do Jesus misericordioso é uma imagem, dizem, transmitida por Jesus a Santa Faustina, não é? Exato. E aí você distancia totalmente do evangelho para um Jesus que é todo europeu, todo branquelão, não é? Até nisso, eu acho que há aí um problema muito sério no que diz respeito a um distanciar-se daquilo que é a ortodoxia do próprio Jesus, entendeu? Essa é uma opinião, pode ser aí que eu seja morto por causa disso, não é? Ou severamente criticado, mas sinceramente aí, cancelado. Cancelado? Quem sou eu, não é? Me cancelem, né? Cancelem minhas dívidas também. Aí, Ferreira, mas aí você falando, né? Da galera que fica no acessório e tudo mais, há um trecho, né, no ponto 42, eu separei aqui os meus pontos favoritos, né, em que ele fala justamente isso. A caridade é o critério do verdadeiro culto a Deus, não é? Ela não é uma via opcional. O cristão verdadeiro, e aqui quando ele fala de caridade, ele fala justamente de dar aos pobres, não é? E aí ele cita São João Crisóstomo e tudo mais, e há uma frase que ele coloca, não é? O Leão ou Francisco, mas vamos colocar tudo na conta de Leão, que é a força daquela máxima de São João Crisóstomo, que é: não dar aos pobres é roubá-los, é defraudar a vida deles, pois a eles pertencem o que possuímos. Isso é patrística, né? Isso é São João Crisóstomo. É pesadíssimo. É um chamado aí contundente. Dar esmola não é dar nada que é seu. Você tá fazendo mais do que a sua obrigação, cachorro safado. Exato, tá restituindo. E aí, ouvindo essa frase, eu me lembro uma vez que na paróquia, na minha paróquia de origem, falaram assim: vamos juntar latinha pra fazer tal coisa, não é? Sei lá, pra juntar dinheiro em alguma coisa, né? E eu lembro do padre Rodrigo Pires, à época era seminarista, ele falou assim: vocês querem pegar até as migalhas que caem no chão pra usar em favor de vocês? É isso mesmo? Porque isso é dos pobres, até isso vocês querem tirar dos pobres? E foi uma reflexão que nunca saiu da minha cabeça. Nunca saiu da minha cabeça. Quando uma paróquia falava, vamos juntar latinha, eu falava, pelo amor de Deus. Não, junta pra dar pro pobre vender na reciclagem, né? Ou seja, é essa mentalidade que é impregnada na igreja de tal maneira que às vezes a gente tira dos pobres a migalha que cai da mesa de Lázaro, né? Aliás, que cai da mesa do rico opulento, né? Sim. E eu assim, Pedro, essas partes que ele cita da patrística é uma porrada em cima de outra. Pra mim, é um aparato ali importantíssimo, né? Pra quem nunca ouviu falar disso, de repente ter um primeiro contato, né? De que a igreja, ela é moldada desse jeito, que inclusive você citou aí o padre Rodrigo Pires, pela primeira vez que eu ouvi falar da Basilíades, né? Foi com o padre Rodrigo Pires, e o Papa retoma ali essa ideia de que os mosteiros lá no cristianismo nascente e no movimento monacal nascente, o mosteiro era o lugar onde os pobres tinham onde serem tratados, né? Onde a hospitalidade acontecia, onde uma economia solidária acontecia, e Pedro, onde, enquanto o mundo romano, pra gente conectar lá com o programa sobre Nicéia, né? O mundo romano estava ruindo e as estradas romanas estavam sendo destruídas e as muralhas estavam sendo erguidas,
seguidas, as basilíades eram esses lugares onde você que era pobre encontrava refúgio, guarida. E como isso é pertinente, Pedro, nos mundos ou no mundo de hoje, né? Porque parece que isso vai acontecer de novo, né? A gente viveu por muito tempo uma profusão, um entusiasmo de que a globalização ia alcançar a todos e a gente ia viver um mundo hiperconectado. Mas hoje, o que a gente vê são mais uma vez as muralhas subindo, as estradas sendo fechadas e você que é pobre, que é estrangeiro, você vai ficar de fora, né? Sim. E mais uma vez você vê a igreja sendo convocada a não ser parte desse mundo para dentro da muralha, né? Não servir ao mundo dentro da muralha, mas ao contrário, ficar do lado de fora cuidando de quem não conseguiu entrar. Perfeito, Alexandre, porque isso vai de encontro com aquilo que é a primeira frase que eu li do documento, que é a que pra mim me empolgou de muito, né? Falei, pô, o Leão abraçou aí de vez, não é? Que é ali, já no final, em que ele fala do amor, que supera todas as barreiras, aproxima os que são distantes, não é? Que o amor cristão é profético, porque realiza milagres, não tem limites, é para o impossível, e aí ele fala da igreja, não é? Justamente na linha do que você está dizendo, né? E foi essa a primeira frase que eu ouvi. Ele diz: assim, uma igreja que não coloca limites ao amor, que não conhece inimigos a combater. Repito, que não conhece inimigos a combater. Repito pela terceira vez. Uma igreja que não conhece inimigos a combater, mas apenas homens e mulheres a amar, é a igreja de que o mundo hoje precisa. Cara, que fabulosa frase. Que fabulosa frase. Olha, isso me pegou, me empolgou. Eu falei, tá aí a eclesiologia de Francisco, né? Uma igreja que tá ali, como o Alexandre disse, do lado de fora, no hospital de campanha, cuidando de quem tá sofrendo. Era essa igreja sonhada por Francisco, era essa igreja sonhada por Jesus, por Francisco de Assis, por Francisco de Roma, e pelo jeito é uma igreja que também tá no coração de Leão XIV. Fabulosa, viu? Fabulosa. Pra mim, assim, mostra que a gente começou o podcast falando de onde a gente veio, eu acho que mostra pra onde a gente vai, né? Exato. Não tem como escapar disso. É basilar. A gente não pode esquecer também, Pedro, ali a citação do Êxodo de quando Deus encontra Moisés na sarça ardente e fala, eu vi o sofrimento do meu povo. Isso é ancestral. Isso a gente já recebe dos nossos irmãos mais velhos, os judeus, e é esse Deus que vem para libertar os cativos, esse Deus que continua falando para quem tá preso, para quem tá doente, para os velhos que são descartáveis na nossa sociedade, mas também para as crianças que muitas vezes não têm nem oportunidade de nascer e quando nascem nem têm oportunidade de se nutrir e quando cresce um pouquinho não tem a oportunidade de se educar. Esse Deus está falando mais uma vez e hoje, e falou lá atrás para o povo hebreu e fala pra gente hoje na periferia. Eu tô com vocês. Sim. E a minha igreja é servidora de vocês. E sempre foi assim e sempre vai ser assim. Enquanto houver mundo, enquanto houver igreja, vai ser desse jeito, né? E quem entender isso, tá do lado de Jesus, tá seguindo o caminho de Jesus. Quem não entendeu isso, ainda não foi evangelizado, né? Inclusive você, pobre, porque se você tem mentalidade de rico, se você tá caminhando, né, na ótica de tentar se tornar rico, você não entendeu. Não significa que você é miserável e tem que permanecer miserável, não. Você tem que ter uma vida boa, você tem que poder dormir tranquilo com segurança alimentar, segurança afetiva e tudo mais, né? Mas essa sanha, né, do esquema de pirâmide que o Pedro falava de querer ter mais do que os outros e querer amelhar tudo pra si e deixar o outro sem nada, isso é completamente anti-evangélico, né? Anticrístico, né? Diabólico. E a passagem que dá nome à encíclica é apocalíptica, porque é isso, né? Se trata dessa fissura no tempo de ou você tá no reino ou você tá naquilo que
já desceu do céu e é para todos, ou você continua ainda esperando um Messias que há de vir e que não é Jesus Cristo, não é Jesus de Nazaré? É qualquer outra coisa, né? E se nessa tentativa dessa igreja tentarem calar a voz dos profetas, Alexandre, como diz a música, as pedras vão falar. Tentaram calar uma teologia que olhasse para o pobre, não é? Tal qual Jesus fez nos evangelhos, mas eis que a profecia não foi apagada e as pedras falaram, e agora um papa, aquele que é pedra e sob essa pedra é erguida a igreja de Cristo, é ele quem fala. Falou Francisco, fala Leão, e esse acho que é o caminho que a igreja precisa trilhar para continuar sendo profética, como eu disse, como o Alexandre disse também, nesse esquema de pirâmide que é o capitalismo moderno em que a gente vive. Acho que deu, né, Ferreira? Não sei, o que você acha? Deu. Deu, né? Deu. Assim, pra mim, daqui por diante, né, e aqui é a minha última ponderação sobre a Dilexité. A gente não vai mais falar de opção preferencial pelos pobres, porque tem muito mal entendido no opção, porque parece que a pessoa pode optar, né? Sim. Tem muito mal entendido no preferencial, porque também as pessoas acham que, porque se você tá preferindo um, você tá desprezando o outro. Não é nada disso que a opção pelo preferencial pelos pobres fala. É opção porque é decisão, é preferencial porque é inclusivo. Mas esse povo não entende isso. Então, fique agora, né, com a exortação apostólica que nos fala de um amor. Não é mais opção, Pedro. É amor. Não. E não é mais preferencial. É essencial. Então, daqui por diante, a gente vai falar de amor essencial para com os pobres. Ortodoxia, né, Ferreira? Ortodoxamente falando, e vamos construir a partir daqui. Exato. É isso, meu irmão. Ortodoxamente, mando aos ouvintes e a você um beijo. E mando a você, Pedro, a Francisco, a Letícia, a todos os nossos ouvintes, um abraço e um aperto de mão. Até o próximo programa. Abrace a pobreza espiritual, o reino do céu torna-se atual. Esteja onde ninguém quer estar, ninguém virá nos libertar. Além de nós, além do Todo-Poderoso, eu sei, é um caminho rigoroso. Eles já mataram muitos profetas. Escolha vida rica ou vida reta, mas nós vamos cumprir a profecia. Não é força, é esperança na via. E eu ouço ainda que distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação. Um canto de libertação. E eu ouço ainda que distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação. Um canto de libertação. Mas eu sou ainda aqui distante, cantando vem uma multidão. Ouço se aproximando, um canto de libertação.